Fala, empreendedor! Como é que tá? Tudo bem? Vamos começar mais uma semana então com mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Meu nome é Plínio Tomás e vou com você aqui nessa jornada. Eu quero falar com você hoje sobre uma ferramenta muito conhecida no mundo corporativo, simples de usar, na verdade quase que um conceito, mas que é uma coisa prática também e que ajuda muito quando você vai pensar em ações para realizar um objetivo, quando você está detalhando um plano de trabalho. Essa técnica se chama 5W2Hs. Fica aí que eu já venho te explicar. Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás, cirurgião dentista, diretor da Tomás Gestão e Marketing e idealizador do movimento Consultório Empresa, uma verdadeira comunidade de profissionais de saúde comprometidos em mudar definitivamente os resultados. Este é o podcast Consultório Empresa, um conteúdo cheio de reflexões, dicas, provocações e insights sobre o mundo empresarial voltado a profissionais de saúde, gestores e clínicas, com o objetivo de ampliar seu repertório de ideias práticas de gestão e de marketing. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E aqui vamos nós a mais um episódio. Fala, empreendedor! É isso aí, o assunto de hoje é bem bacana. 5W2H foi uma sugestão, inclusive uma pergunta de uma pessoa da mentoria. A gente estava na mentoria Action essa semana passada e aí uma pessoa me perguntou algumas coisas específicas, um detalhamento de como faz aquele assunto dentro de um projeto, né? E eu estava explicando para essa pessoa a técnica do 5W2H e eu falei, isso aqui é um assunto legal para a gente tratar ali no podcast, né? Então estou aqui hoje falando para você um resumo de como é que funciona a técnica 5W2Hs. Bom, o que significa isso? Cada palavra utilizada, então são 7 palavras, 7 itens utilizados e o 5W significa as 5 primeiras letras, né, de algumas dessas palavras, e o 2Hs também significam então letras deste modelo. Então vamos lá falar quais são as 5 Ws e quais são os 2Hs. Eu vou falar, eles não estão necessariamente em ordem, embora a ordem que eu vou falar é a mais comum de ser utilizada, talvez a mais prática. É a ordem que eu uso, porém, em alguns casos a gente inverte, ou seja, sem neuras, tá bom? Então você vê o que é melhor para você aí. Exceto o primeiro, que praticamente tem que ser por aí mesmo. Então vamos lá. As letras, né, dos W a primeira delas significa what. Em inglês significa o quê. Então a primeira coisa de um 5W2H é você saber o que vai fazer. Então qual é a tarefa? Então comprar um equipamento de laser. Então what significa o quê, né? O que eu vou fazer. Então você vai colocar lá, comprar o equipamento do laser tal. Você vai ser específico, vai escrever, deixar isso certinho, bem definido, tá ok? Então isso significa o what, o que, qual a tarefa. Aí do lado você vai colocar when. O que é o when? Segundo o W aí, é o quando. Então quando isso vai ser feito? Ou seja, vamos colocar prazo, vamos colocar um tempo. Então talvez você esteja fazendo um projeto que tem um tempo definido do tempo. Por exemplo, vou fazer isso entre o início de janeiro e o final de março. Pode ser assim? Ou então você vai colocar uma data específica, um prazo final, dependendo do tipo de projeto que você tem. Se você tem um projeto que você está trabalhando metas, os itens, os whats, né, são metas, então você vai colocar prazo. Se é um plano de ações, que são várias ações que você vai encadear, cada uma delas tem um início e um fim. Então essa ação começa aqui e termina aqui. Esta ação, outra, começa aqui e termina aqui. Essa começa quando a outra termina e por aí vai, ok? Então when, né, ou seja, quando, é você colocar num espaço específico de tempo quando ela começa e quando ela termina. Combinado? Então, primeira coisa, qual é a ação, what? A segunda definição, quando ela deve acontecer, quando ela inicia e quando ela termina. Uma outra questão importante é o where. Where, em inglês, é onde. Em várias situações, mas nem em todas, em várias situações eu preciso especificar aonde aquilo acontece. Às vezes aquilo está acontecendo num ambiente físico, às vezes num ambiente digital, né, um ambiente virtual.
mas às vezes ele pode acontecer em algum outro lugar. Por exemplo, tem coisas que acontecem dentro da empresa, tem coisas que acontecem fora da empresa. Pode ser que você esteja falando de uma ação que vai acontecer, de uma reunião que é externa. Esse é um what, ou seja, o que vai acontecer, que é uma reunião, ela é externa. Então pode ser que aquilo seja importante ser definido ali. Pode ser que este aonde vai acontecer esteja se referindo ao que vai acontecer no seu site, o que vai acontecer nas suas redes sociais. Vai acontecer, por exemplo, fazer uma live. Ela vai estar aonde? Vai estar no seu perfil ou vai estar no perfil da pessoa com quem você vai estar junto naquele momento, naquela live? Por exemplo. Então, o onde é aonde vai sediar, aonde vai ser depositado, aonde vai ficar armazenado, aonde vai acontecer aquela coisa, aquela ação. Tá certo? Então, vamos lá. Então, eu sei o que eu vou fazer, quando vou fazer, né, o início e o final, e eu sei aqui também aonde aquilo vai ficar sediado, que é o where. Uma outra informação importante é who. Who, em inglês, ou mais um dos W's aqui, significa quem. Então, quem vai fazer? Quem é o responsável por aquela ação? Quem vai ser responsável pela implantação desta ação? Então, você imagina num projeto, você tendo lá várias ações, todas elas estão listadas, e tem uma dessas ações que vai ser feita pelo Carlos, a outra ação pela Simone, a outra ação pela Juliana, a outra ação pelo Plínio, entendeu? Então, quem é responsável pela implantação daquilo? Com este mapa, eu fico vendo que cada ação vai acontecer neste determinado prazo, neste lugar, e o responsável por fazer aquela ação acontecer, o responsável pela implantação daquela ação é fulano de tal. Então, o plano vai ficando bem detalhado. Eu consigo ter clareza de toda a execução. É como se aquilo fosse se transformando numa grande partitura e eu, como maestro, estou vendo tudo aquilo sendo organizado. Aquilo é a partitura que eu vou fazer os músicos da minha orquestra tocarem, e parte daqueles instrumentos talvez seja eu mesmo que toque. Acho que você entendeu esta metáfora aqui que eu estou utilizando, correto? Falta um W dessa lista dos Ws aqui, que é o why. O why significa a causa, o sentido maior, o porquê. Por que aquilo precisa ser feito? E aí eu deixei esse why aqui um pouco mais para o final, para o último dos Ws, porque esse é um item que costuma ser muito esquecido, talvez negligenciado. Muitas ações que às vezes você passa para a sua equipe, você coloca o what, né? Você coloca a tarefa, você diz quando, você diz tudo isso, mas as pessoas não veem sentido às vezes naquilo, elas não entendem o porquê aquilo está sendo feito, qual é o contexto daquela ação num objetivo maior. Às vezes as pessoas chegam a achar que aquilo não faz sentido, não é só que não vem o sentido principal, mas que aquilo é contrário à meta, porque elas não enxergaram aquilo, a meta maior da empresa, porque eles têm a sensação de que aquilo não se encaixa com o restante, por algo que você deixou de explicar. Você mesmo saber o seu porquê daquela ação já é importante, mas ainda mais importante é que a sua equipe tenha a noção e tenha a clareza dos motivos. Então, eu recomendo sempre, quando você estiver fazendo isso numa planilha, além de você colocar lá qual é a ação, o prazo de início, o prazo de final, aonde ela acontece, se for o caso, quem é o responsável pela implantação, você coloque numa outra coluna ao lado, ou num itemzinho, se você estiver fazendo um embaixo do outro, que você defina o motivo daquilo ou o contexto daquela ação. Então, para que aquilo é importante? Aí você vai dizer, porque esta ação aqui ela está conjugada em nosso plano estratégico para nos levar a tal objetivo, porque isso faz parte de uma proposta de parceria com a empresa tal que é relevante para a gente por causa disso. Enfim, aquela breve explicação, seja ela falada ou escrita, e aqui neste momento estou falando do plano escrito, ela é fundamental para te ajudar a ter uma clareza, para que toda a sua equipe consiga implantar devidamente as ações. Beleza? Então, os 5 W já foram então apresentados aqui. What, when, where, who e why. Beleza? Então, esses são os 5 Ws. Você viu que não é tão complicado assim. E quais são os Hs? O primeiro desses Hs é o how. How é como em inglês. Então tá, eu já sei o que fazer, já sei prazo, já sei tudo, agora a questão é como. O como pode estar escrito no projeto ou não.
tá? Então, muitas vezes, o como aquilo vai ser executado, dependendo de como você tem a relação com a sua equipe ou de quem é aquele responsável por aquilo, esta pessoa pode ter a liberdade de propor formas diferentes de agir ou de ter a completa liberdade de já sair fazendo do jeito que ele imagina que deva acontecer. Do tipo assim, vou ser meio radical, mas para você entender. Tem ação que você fala, olha, eu preciso, vou falar uma bobagem qualquer aqui, eu preciso que seja feita a mudança desta sala, então você tem que tirar os móveis aqui e levar para lá, né? Ou seja, aí o prazo é esse, você é responsável, etc. E a pessoa fala, mas como é que eu vou fazer isso? Você fala assim, se vira. Entende? Esse se vira significa que você está dizendo para aquela pessoa que o how não importa. Ou seja, se vira, faz como você achar que deve. Você tem liberdade, quando você fala isso, você está dando a liberdade da pessoa fazer como ela achar que deve. Se aquilo, como é que ela vai fazer, qual é o passo a passo, se ela vai levar nas costas, se vai chamar 200 pessoas para carregar, se ela mesma embala, ela se vira. Então ela se vira para executar, entende? Então tem que tomar cuidado com o how, o como, porque se você delega para a pessoa o how, ela tem que ter liberdade para fazer como ela achar que deve. E você não pode reclamar depois, tá certo? E às vezes isso é importante, e às vezes até bom, não é necessariamente ruim. Mas às vezes você já vai dar noções deste how. Então você fala deste como. Você fala para a pessoa, você vai fazer essa mudança, mas eu quero que você veja entre estas duas empresas aqui que eu já conheço, já trabalhei com elas, duas empresas de mudança. Então você vai buscar as duas, seleciona aqui o melhor orçamento, sei lá, faz com ela e você vai supervisionar. Você vai ficar aqui cuidando do dia, agendando, fazendo todo o processo, é você que é responsável por supervisionar. Mas você percebe que nesse meu segundo exemplo, eu já estou dando para a pessoa alguns elementos deste how. Não é se vira, olha, tem essas duas empresas, conversa com elas, já fiz com elas, eu quero que você supervisione, não é para você carregar nas costas. Eu já estou dando alguns elementos da execução. O que deixa a nossa equipe, o que deixa a sua equipe muito mais confortável. Na maioria dos casos, tem algumas exceções, mas na maioria dos casos eles ficam mais confortáveis com aquilo porque eles estão executando aquilo conforme o seu plano. Às vezes a gente só fala para ele do tipo algo, mesmo que seja em outras palavras, do tipo se vira e a pessoa não sabe como e ela fica travada naquilo e tem vergonha de te perguntar, não consegue ter uma visão maior, uma visão sistêmica do assunto e aí ficam os dois assim patinando. Você querendo que ele faça, chateado porque ele não está fazendo porque ele não entendeu completamente, ele não tem noção de como fazer aquilo acontecer e esse impasse se perdura e cria constrangimento entre ambos, né? Então é muito legal geralmente a gente dar elementos deste como, desta execução, tá? Mas eu digo que tem algumas exceções, por quê? Porque quando tem uma pessoa que é muito expert num assunto, não faz sentido você ficar dando detalhes. Então, por exemplo, você é, sei lá, dentista, especialista em prótese, professor. Aí você vai trabalhar em alguma clínica, ou trabalha para alguém, e esse alguém fala assim, olha, eu quero que você faça isso, mas faz a moldagem e prepara o material, é assim que prepara. E olha, eu quero que você faça... A pessoa começa a olhar e fala, cara, você nem é especialista, nem é da área, às vezes é um gerente, sei lá, e não entende do assunto, eu é que entendo, e você está me dizendo como fazer o meu trabalho? Aí não faz sentido, tá certo? Então, tem situações em que o como ajuda muito a sua equipe a se desenvolver, e tem situações em que esse como deve ser delegado, ok? Então acho que você tem o bom senso de entender quando que o como, que o how, deve ser dado em detalhes, quando que ele deve ser apresentado parcialmente e quando que ele deve ser totalmente delegado. Tem situações diferentes para você usar o how, ok? O último H, então vamos ao último H dos 5W2Hs, né? O último H é how much, ou seja, quanto custa essa bagaça? Então, qual a estimativa de gastos para isso? Tem situações, tem projetos que são necessários que o valor do investimento previsto para ele esteja já descrito. Então, por exemplo, eu quero comprar um laser. Vou comprar entre janeiro e final de março do ano que vem. Quem vai ficar responsável por isso? A Solange. Então eu vou definindo todos os detalhes, onde ela vai comprar, como ela vai fazer, tem que fazer pelo menos 4 orçamentos, tudo isso pode estar descrito, né? E eu posso definir how much, que é
quanto vai custar, qual é a estimativa de investimento que a gente tem para aquilo. Então, nessa estimativa de investimento, eu estou dando um valor máximo e mínimo que eu já estudei, que eu já tenho uma ideia, que eu já tenho previsto esse valor em caixa, por exemplo. Então, entender o how much, quanto vai custar aquilo, é fundamental. Você percebe que quando você está fazendo um projeto maior, você está criando um projeto, um plano de mudar do ponto A, que é onde você está hoje, para o ponto B, para onde você quer chegar, ter a clareza também de quanto vai custar esse movimento pode ser bem interessante? Às vezes tem ações que a gente não tem como quantificar ou não tem como ser precisos nisso. Às vezes nem dá, às vezes dá, mas não é preciso, ok? E tudo bem, relaxa. Mas se você tem informações suficientes para conseguir ter pelo menos ordens de grandeza e saber quanto aquilo vai custar, isso te dá uma noção de quanto você precisa economizar agora, quanto você precisa guardar, quanto você precisa ter de reserva para poder executar uma compra ou fazer um projeto ou investir em honorários, seja o que for, num determinado momento. Então, quanto custa aquilo? Quanto custa, sei lá, ter uma assessoria jurídica, uma assessoria de marketing? Quanto custa uma empresa tal que vai me ajudar com tal coisa? Então, qual o resultado que aquela empresa vai me dar? Pô, eu tenho este resultado e depois dessa, vou dar um exemplo aqui de uma consultoria, vou ter o dobro do resultado. Ok, mas quanto custa esse investimento? Então, eu invisto 1.000 para conseguir 5.000. Aí você vai ver se vale a pena ou não, quando vai ser contratado, quem vai ser responsável e por aí vai, ok? Então, estes itens, estou dando esse aqui só como exemplo, estes itens precisam todos estar encaixados e o item de quanto custa, em alguns projetos, em algumas situações, ele é extremamente importante. Então, olha lá que interessante, 5W2H não tem nada de misterioso, nada de super mega, né? Como eu falei no começo, ele é quase que um conceito, é uma ferramenta para você usar, eu recomendo que você faça isso numa planilha, mas ele é quase que um conceito. Por quê? Porque cada vez que estiver pensando em uma ação para você implantar, em um plano de ações que tem lá 5, 10, 15, 20, 50, 200 ações, 400 ações, eu não sei quantas são, mas quando você listou, imagina a sua planilha montadinha assim, a lista das ações, que são os whats, né, são os o quês, depois do lado, quem vai fazer, quando vai ser feito, imagina isso então desenhado ou pintado, começa aqui, termina aqui, tem lá seus prazos, o responsável pela implantação daquilo, um espaço ao lado para você escrever o motivo principal ou o contexto, né, daquela ação, para ter sentido ela, para fazer dar clareza para as pessoas entenderem aonde querem chegar. E aí você tem, às vezes, um how, uma observação, um como, que é orientações fundamentais para quem vai implantar. Às vezes isso é só explicado, mas às vezes está no próprio projeto. E no final, qual a estimativa de custo? Você consegue imaginar a beleza que é você ter um projeto escrito desta maneira, como ele te ajuda a ter uma visão melhor do todo, para ser mais previsível, para acompanhar depois a implantação? Pois é, isso é o 5W2Hs. Eu espero que essa ferramenta te ajude muito. Começa a utilizar, ela é muito fácil, muito prática, muito simples. Numa planilha do Excel, se você mexer um pouquinho com o Excel, é facinho de fazer isso, né? Ou então você pode fazer num Word, até no papel se você quiser, tá bom? Mas faça, comece a utilizar isso. Dê um pouco mais de desdobramento para as ações e para as ideias que você tem. Tira da sua cabeça, coloca no papel e apresenta elas para você mesmo em primeiro lugar, depois para a sua equipe, através do sistema, do método 5W2H. Espero que essa dica de hoje tenha sido importante, tenha sido legal para você, que seja muito útil e que você implante com sucesso. E aí, se gostou, já sabe, manda para seus amigos, compartilha, clica lá em seguir, em se inscrever no canal, você já sabe o que tem que fazer, tá bom? Isso ajuda bastante a gente, me dá seu feedback, entre em contato comigo, manda seu áudio, manda seu texto, dá mais sugestões para a gente, vamos fazer esse canal crescer e chegar a mais e mais pessoas, mais profissionais de saúde que certamente precisam ouvir estas coisas, ok? Que o movimento Consultório Empresa cresça e eu conto com você nessa jornada. Um forte abraço e até semana que vem.